Nossa aula de hoje nós vamos falando sobre comunidades planejadas. Como é que nós podemos então planejar ou estudar sobre as cidades que são planejadas, as comunidades que são planejadas? Vejam, as mudanças no arranjo urbano mostram que os espaços que antes eram naturais, elas vão sendo modificadas à medida que surgem algumas necessidades sociais, como por exemplo, moradia, deslocamento, estudo, lazer, trabalho, entre outras. A partir disso, a paisagem da cidade assume então uma nova aparência. E a realização dessas transformações exige então o uso de meios tecnológicos. Como consequência disso, ocorrem alterações ambientais. Vejamos a cidade agora do Rio de Janeiro em 1889. Essa é uma foto tirada da época e olhe como que ela tem a aparência. Além da foto estar com a aparência envelhecida em preto e branco, a paisagem dela é modificada. Vamos ver agora a cidade em 2019. A cidade tem uma outra aparência. Note então quais são as mudanças que vocês perceberam da primeira para a segunda imagem. Além da cor, nós temos então o avanço ali dos prédios residenciais, comerciais, que eles se alargam mais. Antes, onde tinha muitas casas pequenas, áreas verdes, agora já não há mais espaço nessas áreas verdes, e sim sempre tomado por prédios residenciais ou comerciais, onde o homem fez parte dessa mudança. Agora vejam na página 104, que fala sobre os aspectos naturais, sobre as mudanças que ocorreram após vocês ter visto as mudanças na foto do Rio de Janeiro. Nós podemos ver, da página anterior, nós podemos ver então algumas mudanças e você vai poder escrever então na sua apostila quais são as mudanças do aspecto natural. Algumas então são áreas verdes que foram ocupadas por grandes construções. Nos tipos de edificações, quais foram as mudanças que ocorreram nos tipos de edificações? E nós percebemos antes que haviam mais casas, e hoje não há mais casas, ela tem muito mais prédios, os prédios ocupam mais o espaço onde era casa, onde tinha jardim. E na quantidade de embarcações na água? Antigamente você poderia ver então poucas embarcações, não é mesmo? Poucas embarcações na água, porque até mesmo as pessoas não tinham talvez tanto dinheiro ou tanto interesse em ter tanto embarcações. Hoje você já pode ver uma quantidade muito maior de barcos lá na água. Na área ocupada então por edificações, quais foram as mudanças? A quantidade de imóveis aumentou muito, e não só na parte horizontal, mas na parte vertical. Quer dizer que as casas, as residências, os prédios, eles ficaram muito mais altos, dando lugar então para mais pessoas ocuparem. Agora nós veremos sobre comunidade. Como que é viver em comunidade? Você sabia que uma cidade pode ser considerada uma comunidade? É isso aí. Vamos ler junto então o que está escrito na página 104. Uma cidade pode ser considerada uma comunidade, pois nela há o compartilhamento do espaço, da atividade, de ideias, enfim, de todos os aspectos da vida em sociedade. Além disso, podemos afirmar que uma comunidade pode ser representada por um grupo de pessoas que habita determinada porção do território e tem objetivos comuns e luta para que eles sejam alcançados. Um dos aspectos mais importantes de uma comunidade urbana é a moradia. Ela pode ser estabelecida em diferentes porções do território e, em geral, é adequada ao poder aquisitivo dos seus proprietários. Então, nós vemos que, dependendo do dinheiro que a pessoa tem, das posses que ela tem, é o tipo de casa que ela consegue comprar. Muitas comunidades, assim chamadas favelas, as pessoas não têm dinheiro, por isso que elas se aglomeram lá naqueles locais onde elas conseguem fazer suas casas de madeiras e muitas vezes elas conseguem ficar em um canto
muitas vezes até sem pagar nada. Esses são os tipos de comunidade chamada de favela, mas uma cidade toda também pode ser considerada como uma comunidade. Trocando ideias, vamos lá? Olha só, em uma comunidade, o espaço físico são distribuídos e utilizados de maneira igualitária por todos os membros? Será que em uma comunidade, será que todos eles têm o mesmo tipo de casa, todos têm o mesmo terreno? Será que tem um carro, as suas posses são iguais? Será que o espaço físico são distribuídos de maneira igual para todos os membros? O que você acha? Terras em uma comunidade urbana. Note, quando um bairro é organizado em uma cidade, a área disponível pertence a uma pessoa, empresa ou município. Ela é dividida em vários terrenos ou lotes. Isso daí é um bairro, onde pode ser um loteamento, né? Um terreno onde uma cidade faz o loteamento. E então, os bairros, eles são distribuídos, né? Divididos, e cada pessoa, então, pode comprar, ou uma pessoa, ou a empresa, ou o seu município, eles, então, podem comprar um pedaço desse terreno que vai ser o seu local de trabalho ou de moradia. O modo como esses espaços são divididos é determinado pelo planejamento inicial, ou pela maneira como a sociedade que vive ali se organizou. Dessa forma, tais lotes e prédios residenciais, comerciais ou industriais são denominados bens imóveis, tá? Então, quando é feito na cidade, é feito um loteamento, ele é feito uma divisória, cada um faz e isso tudo é delimitado pela prefeitura, a prefeitura faz a fiscalização e ela é organizada. Então, as pessoas vão lá e adquirem, né, o seu terreno para fazer a sua casa, o seu prédio residencial, ou comercial, indústria, para que eles possam ali habitar ou trabalhar. Então, eles são denominados bens imóveis. Nós vamos ver agora posse de bens imóveis das cidades, que está na página 105. Então, nós vamos ver que, dependendo do objetivo para o qual aquele imóvel se destina, ele pode pertencer a alguém ou alguma coisa, tá? E nós vemos, então, empresas ou indústrias. Nós vemos ali uma empresa e indústria ou indústria como a CPB, que é a Casa Publicadora Brasileira, aonde fabrica os nossos livros, as nossas apostilas, elas são feitas ali nesse local, da primeira imagem. E ela diz assim: as grandes empresas ou indústrias que necessitam de amplos espaços para desenvolver suas atividades, geralmente elas estão localizadas perto de vias que facilitam o transporte de mercadorias e de produtos. Isso aí vem falando sobre a nossa empresa ou indústria. Vamos falar sobre os edifícios comerciais e residenciais. Nós temos o nosso exemplo, então, ali no edifício de Brasília, que é o nosso que vem trazendo da nossa apostila. Os indivíduos ou empresas que constroem prédios residenciais ou comerciais como fonte de lucro. Aqueles que se dedicam a esse tipo de atividade são denominados empreendedores imobiliários. Então, aqueles que constroem edifícios para obter lucro, eles são empreendedores imobiliários. Nós também temos o Jardim Botânico, que é nosso parques e praças públicas. Nós temos algumas praças e parques públicos aqui em Toledo, mas nós temos também em outros locais, que é um exemplo ali do Jardim Botânico, que é de Curitiba. É o próprio município, pertence ao poder público, as ruas, os passeios públicos ou calçadas, alguns prédios, os parques, as praças públicas e algumas terras ainda não ocupadas por moradores. Então, todos esses prédios públicos, que são praças, passeios públicos, calçadas, lagos municipais e todas essas áreas assim abertas ao público, essas aí pertencem então ao próprio município. Os prédios residenciais, que na nossa apostila vem trazendo como uma foto de Goiânia, do estado de Goiás, ela diz: as pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos, a elas que pertencem. São eles que são os que têm a posse. Por meio de financiamento ou de recursos próprios, elas compram então lotes, casas ou apartamentos para morar ou
alugar. Então, essas pessoas é que têm as posses, quem consegue comprar, então, esses residenciais. E nós vemos, então, por último, residências em morros e margens de rios. E nós temos na nossa apostila vista do bairro Jardelino Ramos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, a quem pertencem? As pessoas de baixa renda. Alguma parte das cidades, muitas vezes impróprias para morar, que elas pode ser que elas estejam em costa de morros, margens de rios, etc. Elas são ocupadas por grupos sociais de baixo poder aquisitivo que constroem residências sem as devidas condições de habitação. Como eu disse antes as pessoas que não têm dinheiro, que não têm posse, né? Elas então, como não conseguem comprar uma casa em um lugar melhor, elas acabam então fazendo suas residências nos locais aonde não deveria fazer e acabam fazendo então um amontoado de casas para poder viver sem nenhum tipo de planejamento. Agora é a sua vez de preencher a tabela da página 106, indicando os locais em sua cidade que representam as situações de propriedade do solo urbano. Então, nós vamos ver, considerando na página 106, considerando as informações apresentadas na página anterior, identifique no croquis da cidade hipotética, quer dizer, só uma representação, os proprietários de terra utilizando a letra correspondente a cada categoria. Então, você vai olhar e vai analisar, então, dependendo da letra aonde está. Se é letra A, B, C ou D, tá bom? E você vai, então, indicar. Preencha a tabela indicando os locais em sua cidade que representam as situações de propriedade de solo urbano. Então, você pode fazer essa atividade olhando, então, analisando e também comparando com a página anterior, tá certo? A situação, empresa que ocupa local em área industrial, por exemplo, e você vai indicar e vai dizer o nome do local da cidade, ok? Tenha uma boa atividade, que você leia, releia e nos vemos na próxima aula.